sábado, bastidor, sábado, acaba o jogo, jogadores vão até o Carpini, aquela coisa, aquela conversa, o vestiário estava assim, mais calado, estava muito para baixo, e não houve uma comunicação entre diretoria e Carpini ao final do jogo. Eles não conversaram. O Carpini vai para a coletiva e depois da coletiva ele vai embora para casa. O São Paulo teve o dia livre no domingo. Ontem, até as 3, 4 da tarde, não teve nenhuma comunicação. Alguns jogadores mandaram mensagem via WhatsApp para o Carpini. Carpini, professor, fica tranquilo, a gente está contigo, vamos dar essa volta por cima. Então, assim, não houve uma comunicação da diretoria com o Carpini, sim dos jogadores. O São Paulo já está procurando novos técnicos, novos nomes. E acho que essa diretoria, pelas trocas que fez nos últimos tempos, ela costuma comunicar a saída do treinador quando ela já tem engatilhado o seguinte. É mais ou menos o processo que está acontecendo. A gota d'água do Carpini foi a atuação dele como técnico no jogo contra o Fortaleza. E acho que marcou exatamente o principal problema do Carpini como técnico do São Paulo nesses meses de experiência. Assim como a gente teve experiências na escala de arbitragem, o São Paulo resolveu fazer experiências no ano em que ele disputa Libertadores, defende o título da Copa do Brasil e Brasileirão. O Carpini tem muito problema, tem muita dificuldade em mexer, em trocar. Durante o jogo dele costuma ser desastroso. E o que aconteceu no sábado foi, mais uma vez, durante o jogo desastroso. A partir do momento da primeira troca do Carpini, do Galo pelo Rames Rodrigues, o São Paulo, que dominava o jogo completamente, definhou. Do outro lado, o Vojvoda foi fazendo os seus movimentos e dominando o jogo e conseguindo mais uma vitória. Aliás, o São Paulo nunca venceu o Vojvoda. Não é só o Fortaleza recentemente. O São Paulo não venceu o Vojvoda nem quando ele era técnico do Talheres. E o São Paulo perdeu mais uma vez, muito com a assinatura do Carpini. E aí, Tironi, o estádio que eu falava para vocês estava meio dividido em relação ao Carpini, ele se uniu contra o Carpini. Então a torcida, não é que ela chamou o Carpini de burro, isso é o publicável. A torcida xingou o Carpini, coisa que eu nunca falei para vocês, nunca tinha visto a torcida do São Paulo xingar um treinador. E as torcidas organizadas estavam meio reticentes, apoiando, apoiaram o time até o final. Ao final do jogo, foram às redes sociais pedindo a saída do treinador. Quando o treinador está nessa situação e perde completamente o apoio do torcedor, esquece, acabou. Não adianta forçar a barra, né? E o Carpini vai ser substituído. Se não der tempo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense, que talvez já tenha um novo técnico, talvez ele dirija contra o Flamengo antes. E se ganhar do Flamengo, Arnaldo? E se ganhar do Flamengo? Essa é a pergunta. Então, Trajano, o ganhar do Flamengo pode até acontecer. O São Paulo viveu uma situação ano passado em que o Rogério Ceni dirigiu o time venceu o Puerto Cabello por 2-0, mas ele já estava demitido e ele continuou demitido. Ele, assim que ele entrou no jogo, talvez ele não soubesse oficialmente, mas já sentia o clima, ganhou o jogo, e nem assim a mudança de decisão foi digamos, tomada, né? Ele permaneceu demitido, mesmo que, tudo bem que o Puerto Cabello é o Porto Cabello. O Flamengo no Maracanã é o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. O Carpini não será mais técnico do São Paulo, porque o crédito se esgotou, se esvaiu rapidamente. E aí agora uma questão que não é simples. O ano passado o São Paulo tinha uma decisão simples a tomar, na minha visão. O Dorival Júnior, o melhor técnico brasileiro, um dos melhores, estava disponível, o que não acontece agora. Não tem Dorival Júnior para assumir o time no dia seguinte. São Paulo já iniciou, durante essa reunião no domingo, o debate sobre novo técnico. Quais são os prós e contras, que nomes estão na mira do São Paulo. Era a partir disso que a reunião se concentrou, depois da definição da permanência do Carpini. São Paulo entende que demitir o Carpini nesse momento poderia ser complicado, até porque na quarta-feira joga contra o Flamengo fora de casa, chance grande de derrota. Então a tendência é que o Carpini tenha a oportunidade de atuar pelo menos mais um jogo, mas ele está fora. Agora é questão de tempo para que o São Paulo o demita. A ideia era contratar um outro treinador.
mais rápido possível para que quando o Carpini fosse demitido, esse técnico escolhido já tivesse sido fechado, já tivesse sido contratado. Tem algumas informações importantes. Primeiro, contar que essa fonte do São Paulo que me garantiu que já iniciou-se a busca por técnico assegura que não há negociação com nenhum treinador. O São Paulo está na fase de entender as possibilidades para no momento seguinte abrir conversas, tá? Então, entre as possibilidades, eu posso garantir para vocês que Felipão e Mano Menezes estão descartados. Essa minha fonte no São Paulo assegurou que nem o Felipão nem o Mano Menezes agradam, são consensos e eles não fazem parte dessa primeira lista de alternativas. Nicola, quem é que pode estar nessa lista? Posso assegurar para vocês que Luiz Ubeldia, argentino, que foi campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, interessa. Não existe negociação entre as partes, mas é um dos nomes que foram aprovados. Zubeldia, que já chegou a conversar com os dirigentes do São Paulo depois que o Dorival Júnior pediu para sair, ele foi trabalhar na seleção brasileira. Na oportunidade, o São Paulo optou pelo Carpini por conta da relação com os atletas. O Zubeldia tem uma fama de ser um cara muito rigoroso, enquanto o Carpini muito mais próximo dos atletas, e a gente tem visto jogadores do São Paulo fazendo campanha pela permanência do atual comandante. Só para completar, outros nomes. Pedro Martins é um nome que agrada ao São Paulo, mas o tricolor vê com pequenas chances, mesmo com o Pedro Martins tendo contrato só até junho. O vínculo dele com o Al-Garrafa se encerra no 6º mês desse ano. O time é vice-líder do Campeonato Qatar e a fase é bem legal e a tendência é que o Pedro Martins permaneça por lá. Sobre Luiz Castro, unanimidade dentro do São Paulo, só que o tricolor teria de esperar até a metade do ano, quando possivelmente Luiz Castro deve ser demitido pelo Al Nassr, além de concorrer com vários outros clubes do mundo árabe. Luiz Castro tem muito cartaz espalhado pelo planeta. E o último nome que é cogitado, que é consultado e que deixou ótima impressão lá no começo do ano, Paulo Pesolano, ex-comandante do Cruzeiro, chegou a conversar com os dirigentes do São Paulo antes do Carpini ser contratado. Na oportunidade, o Pesolano não foi liberado pelo Ronaldo, que é dono do Valladolid. O time está disputando as últimas rodadas da 2ª divisão espanhola. Nesse momento é o 4º colocado com chances reais de acesso. O São Paulo precisaria aguardar o fim da 2ª divisão para que pudesse contratá-lo.